Olá, caros alunos da Escola CETEP do curso Técnico em Enfermagem. Na aula de hoje, nós iremos tratar e finalizar o estudo das infecções sexualmente transmissíveis. Iremos abordar hoje uma das IST, talvez a mais conhecida e a mais temida de todos. Ok? Vamos lá. Então hoje nós iremos falar sobre o HIV e sobre a AIDS, que são duas coisas completamente distintas, certo? É importante que os profissionais da saúde, vocês, técnico em enfermagem, todos os profissionais da saúde, tenham conhecimento básico sobre esse tema, sobre HIV e AIDS, para poder estar orientando as pessoas a respeito dessa IST. Perfeito? Então vamos lá estudar aqui de maneira calma e tranquila um pouco sobre o HIV/AIDS. Pois bem, o HIV, como o próprio nome já diz, ele é causado, o agente etiológico do HIV é um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana, ok? Então, existe dois tipos do vírus da imunodeficiência humana, do HIV. O HIV do tipo 1 e o HIV do tipo 2, ok? Como o próprio nome do vírus já diz, da imunodeficiência, que deixa o sistema imunológico deficiente, esse vírus, ele ataca o sistema imunológico. Então, ele acomete o sistema imunológico, ele ataca as células do sistema imunológico, fazendo com que o nosso sistema imunológico fique deprimido, fique vulnerável a diversas infecções, ok? Então, observe que o sistema imunológico, as células de defesa que estão circulando no nosso sangue, elas são inúmeras. Nós temos os macrófagos, os eosinófilos, os mastócitos, os basófilos, certo? E nós temos também os linfócitos. São todos esses que eu acabei de citar, são exemplos de leucócitos, ok? Então, o HIV, o vírus HIV, ele tem uma preferência por infectar os chamados linfócitos T CD4. Ok? Então ele infecta as células de defesa, mas principalmente o linfócito T CD4. Como é que ocorre essa infecção? O HIV, após entrar no organismo humano, após infectar o ser humano, ele chega à corrente sanguínea e procura direto essa célula de defesa CD4, a qual ele tem uma afinidade para se ligar e infectar. Ok? Ele entrando na célula CD4, no linfócito T CD4, que é um tipo de célula de defesa do nosso corpo, no interior dessa célula, após entrar no interior dessa célula, ele começa a se multiplicar. Você sabe que o vírus ele precisa das organelas citoplasmáticas, ele precisa da maquinaria celular para poder se replicar, se multiplicar, ok? Então ele entra nessa célula, começa a se multiplicar utilizando a maquinaria celular, as organelas da célula, ok? Depois que ele se multiplica no interior, ele rompe esse linfócito, ele rompe essa célula, matando-a, e aí ele libera mais vírus na corrente sanguínea e ele vai procurar infectar demais células sadias. Ok? Então, é mais ou menos isso o mecanismo de infecção do HIV. Então, aqui eu trouxe para vocês um desenhozinho, uma ilustração, para tentar explicar isso que eu acabei de falar para vocês. Como é que funciona? Imagine que essa aqui é a célula linfócito T CD4, ok? Está lá ela circulando no nosso sangue, no sistema, fazendo parte do sistema imunológico, de defesa, do sistema celular. E aí a pessoa é infectada pelos vírus. Quando o vírus entra no corpo, que se depara com o linfócito T CD4, como você observa aí na figura, o vírus, essas bolinhas aí vermelhas, tá? Eles tratam de infectar a célula, entrar na célula. Após entrar na célula, ele se multiplica, ele usa o material citoplasmático da célula, as organelas citoplasmáticas, a maquinaria celular,
para poder se multiplicar e dar origem a novos vírus, ok? Depois de se multiplicar por várias vezes, formando vários vírus, eles vão romper a membrana celular, matar a célula e cair mais vírus na circulação sanguínea, buscando outros linfócitos TCD4 para infectar. Perfeito? Então observe que o vírus HIV ele faz uma chacina nas células linfócito TCD4. Eles vão matando tudo quanto é linfócito TCD4 que vem pela frente. Ok? E o linfócito TCD4 é como se fosse um maestro do sistema imunológico, do sistema celular de defesa. Ok? Ele coordena todo o sistema de defesa. Então isso dá uma repercussão, além de diminuir a quantidade de linfócito TCD4, também há uma desorganização da forma em que essas células de defesa vão atuar no organismo. Tá certo? Então, como esse sistema imunológico ele fica desorganizado, fica com uma baixa quantidade de linfócitos T, né, CD4, o organismo ele fica imunodeprimido, a imunidade fica baixa, a pessoa fica suscetível a qualquer tipo de infecção. Perfeito? Então aqui a gente vai tratar aqui a diferença entre HIV e AIDS. Observe que HIV é o vírus que causa essa imunodeficiência na pessoa, no organismo humano, ok? Então, quando a pessoa se infecta com o vírus, ele está com o vírus HIV, tá? E aí ele permanece ali a fase aguda com esse vírus, uma fase de latência crônica com esse vírus no corpo se multiplicando, sem apresentar sinal algum, nenhum sintoma. A pessoa vive com HIV ali, o vírus HIV se multiplicando no corpo, e não tem sintoma algum. Aparentemente é uma pessoa extremamente saudável, tá? Então, nessa fase, ele está apenas infectado com HIV. Ele tem o HIV. Agora, quando está no estágio mais avançado, em que o sistema imunológico está muito deprimido, o organismo fica enfraquecido, não consegue se defender de outras infecções, e a pessoa começa a desenvolver uma série de doenças secundárias, tá? A pessoa consegue apresentar uma série de doenças que não é causada pelo HIV. O HIV ele só faz o sistema imunológico ficar diminuído, né, incompetente, e aí outros micro-organismos, outras bactérias causam doença no corpo e que leva a pessoa à morte. Então, quando a pessoa ela chega a esse estágio final, esse estágio em que o sistema imunológico está muito deprimido, sendo acometida por diversas outras doenças secundárias, a gente diz que essa pessoa está com AIDS, tá? Então, há uma diferença muito grande entre HIV e AIDS. HIV, a pessoa está infectada, sem nenhum sinal ou sintoma, vivendo normalmente. AIDS é como se fosse um estágio final da doença, em que o sistema imunológico está bastante debilitado, bastante deprimido, e outras bactérias, outros vírus, outros protozoários atacam o corpo de uma maneira que ele não consegue mais se defender e aí morre por outras doenças. Às vezes o paciente com HIV, o paciente com AIDS, quer dizer, às vezes ele morre de diarreia, de uma infecção intestinal que leva a uma diarreia crônica, tá? Eu vou falar aqui para vocês as principais causas de morte no paciente com AIDS. Então veja que o paciente ele não morre pelo HIV. Não é o HIV que mata a pessoa. O HIV ele simplesmente destrói o sistema imunológico da pessoa, deixando bem debilitado, e outras doenças secundárias outras doenças oportunistas que matam a pessoa no estágio de AIDS, certo? Então veja que a doença ela vai progredindo em estágios, em fases, né? Observe como é que funciona a progressão da doença. Quando a pessoa, vamos supor, um exemplo, nós vamos falar das formas de transmissão, das formas em que não transmite, mas vamos supor que a pessoa tem uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada pelo HIV. E nessa relação sexual, nessa única relação sexual, vamos supor que esse azarado adquira o vírus HIV, seja infectado pelo HIV. Quando ele é infectado naquele momento, naqueles próximos meses, a gente diz que ele está com uma infecção primária ou aguda. É uma infecção recente, ele vai apresentar
algumas das vezes nenhum sintoma e outras das vezes ele vai apresentar, a pessoa pode apresentar sintomas inespecíficos, confundindo inclusive com uma virose, né? Uma virose não, como uma gripe, porque virose né? A infecção pelo vírus HIV é uma virose. E aí, passando esse período, esse vírus ele permanece no corpo, no estágio de latência, ali, sem apresentar sintoma algum, entretanto se multiplicando constantemente, infectando os linfócitos TCD4, se multiplicando, matando esses linfócitos, infectando outros, todo aquele ciclo que nós explicamos no desenho, ok? E aí essa fase ela dura em média de 3 a 7 anos, até o indivíduo chegar no estágio final da doença, no estágio avançado da doença, que a gente vai chamar de AIDS. Nesse estágio, o sistema imunológico do cidadão está tão deprimido, tão debilitado, que ele começa a ser acometido por outras doenças oportunistas. Doenças de pele, doenças do sistema nervoso, doença do intestino, tá? Nós vamos falar aqui de algumas delas, perfeito? A infecção primária ou aguda é aquele momento em que a pessoa adquire recentemente o vírus HIV. Ele se infecta recentemente com o vírus HIV. Pode ser que em poucas semanas ele comece a apresentar uma febrezinha, um mal-estar, pode ser que ele apresente diarreia, né, suores noturnos, sudorese noturna, um leve emagrecimento, dores de cabeça, fadiga, dor de garganta. Sinais inespecíficos que você sente quando está contaminado com qualquer virose, com qualquer tipo de gripe, certo? Com qualquer gripe, ok? E aí esse estágio de infecção primária ou aguda, ele leva em torno aí de 30 a 60 dias e é o período em que o organismo ele leva para começar a produzir anticorpos anti-HIV. Então veja, a pessoa se infecta com HIV em um dia, no outro dia ele não tem como resultado do exame dele dar positivo, ok? Porque ele precisa ir de 30 a 60 dias para fazer essa soroconversão, para o organismo começar a produzir anticorpos contra o vírus, anticorpos anti-HIV, ok? É o que a gente chama de janela imunológica. O que é a janela imunológica? É aquele período em que a pessoa é infectada com o vírus e demora para produzir anticorpos anti-HIV suficientes para ser detectado em um exame de sangue, ok? Então, não adianta o paciente chegar aí para você dizer, olha, eu tive uma relação sexual sem preservativo com uma pessoa e no outro dia ele querer fazer um exame de HIV que não vai ter resolutividade, certo? Por quê? Porque de um dia para o outro não deu tempo do organismo produzir anticorpos anti-HIV suficiente, ou seja, ainda está dentro da janela imunológica e o exame com certeza vai dar negativo. Então tem que esperar aí mais ou menos uns 30 a 60 dias, ok? E aí passando por esse período aí, a pessoa deixa de sentir esses sintomas, não necessariamente todas as pessoas infectadas pelo HIV vai ter aqueles sintomas que eu falei anteriormente, aqueles sintomas inespecíficos. Mas passando aquela fase da infecção primária ou aguda, a pessoa entra no estágio de infecção crônica ou latência clínica. Latência clínica quer dizer que o paciente não está sentindo absolutamente nada. Então, geralmente, ele não apresenta sinais e sintomas, embora o HIV esteja se multiplicando no organismo. A pessoa está aparentemente saudável, sem sentir nada, né? Mas o HIV, o vírus HIV, ele está lá se multiplicando constantemente no corpo, destruindo os linfócitos T, CD4 e demais células de defesa, ok? E essa infecção crônica ou latência clínica, ela dura em torno de 3 a 7 anos, isso aí varia de indivíduo para indivíduo, ok? Então, a pessoa fica 3 a 7 anos sem sentir nada, com o vírus se multiplicando. Não fazendo tratamento, não diagnosticado, não tratando, esse paciente saindo dessa fase, que pode variar de simples 3 anos até 7, ele vai entrar na fase final da doença, na doença que a gente chama de doença avançada, que é a AIDS.
Então, nesse estágio, a pessoa não fez o diagnóstico precoce, a pessoa não utilizou as medicações, os antirretrovirais, o sistema imunológico, o sistema de defesa, o sistema celular de defesa, ele está tão baixo que começa a aparecer as doenças oportunistas, doenças secundárias que matam a pessoa portadora da AIDS, ok? Pessoa com AIDS. Então, a AIDS é uma síndrome. O que quer dizer AIDS? É a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, o seu sistema imunológico ficou deficiente porque você adquiriu o vírus HIV. E é uma síndrome porque você vai apresentar diversas doenças oportunistas, apresentando diversos sinais e sintomas que vai levar o indivíduo ao óbito. Perfeito? Então aqui, ó, vejam. Quais são as principais doenças oportunistas no paciente na doença avançada, na AIDS, ok? Então, vai desde doenças neurológicas, observe que o paciente ele pode morrer por uma neurotoxoplasmose, né? O Toxoplasma gondii, que é uma infecção muito comum de ocorrer nas pessoas, ele não tem um grau de complexidade de chegar a levar a pessoa a óbito, né? Agora, o paciente com AIDS, imunodeprimido, ele pode morrer por neurotoxoplasmose, né? E aí ele perde a memória, não se lembra mais das coisas, entra em coma e morre, tá? Que é uma infecção do sistema nervoso pelo Toxoplasma gondii, ok? Ele pode ter infecções orais, né? Infecções orais constantes, como a candidíase oral, como a herpes orolabial, tá? Então ele pode ser acometido com muita frequência dessas doenças oportunistas, certo? Ele pode ter infecções do sistema respiratório, como a tuberculose. Então é muito comum o paciente com AIDS desenvolver a tuberculose, né? Uma doença pulmonar, tuberculose pulmonar, ou então uma pneumonia, né? Por diversos patógenos, ok? Câncer, tá? Então o paciente no estágio final da doença, o paciente com AIDS, ele pode ter diversos cânceres, inclusive câncer de pele, né? Esse câncer chamado de sarcoma de Kaposi, né? Como você vê na imagem, que afeta aqui a pele. Ele pode ter os linfomas não Hodgkin. Então observe que o sistema imunológico da gente, quando ele está normal, ele está ali no corpo destruindo células potencialmente cancerígenas, células que ia virar um câncer, o sistema imunológico ele vai lá e destrói aquela célula, defendendo a gente. Entretanto, no paciente com AIDS, já no estágio final da doença, como o sistema imunológico dele está tão debilitado, tão deprimido, ele não consegue mais combater essas células cancerígenas que vão surgindo no nosso corpo, né, durante a vida, e aí ele desenvolve certos cânceres, tá? Certos cânceres, ok? Pode ter também aí, ó, infecções intestinais, com diarreias crônicas, né? E também, inclusive, ter a síndrome da perda de peso. O paciente ele fica bastante caquético, bastante debilitado, como você vê aqui nessa foto, ok? Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar um paciente internado, não vários, internado com AIDS, já no estágio final da doença, né? E ele fica mesmo parecendo bastante debilitado, igual está nessa foto aí, ok? E aonde você encontra o vírus HIV, né? Como é que se transmite o vírus HIV? Então veja que eu não estou falando como é que se transmite a AIDS, eu estou falando como é que se transmite o vírus HIV, porque a AIDS é uma condição clínica no estágio final da doença em que o paciente é cometido por várias doenças oportunistas, perfeito? Então como é que se transmite o HIV? O HIV, o vírus HIV, você vai encontrar ele em alguns fluidos do corpo, tá? Como o sangue, né? O sangue, o sêmen, fluido da vagina. No leite materno você vai encontrar o vírus HIV, entre outros fluidos que contêm o sangue. Dentre esses fluidos aqui listado, o sangue, com certeza, é o fluido que tem uma concentração maior de vírus. Então, o contato com sangue
de um paciente contaminado com HIV, a probabilidade de você se infectar, de se contaminar, é muito maior do que em contato com outros fluidos, ok? Então veja que todos esses fluidos você pode se contaminar pelo HIV, porque em todos eles você vai encontrar HIV. Mas o sangue é o principal fluido que tem uma maior concentração de vírus HIV, ok? Então como é que se pega o vírus HIV? Não é como é que se pega a AIDS, como se pega o vírus HIV. Então aqui traz algumas ilustrações, explicando mais ou menos aqui para você como é que se pega. Assim se pega. Então veja, relação sexual sem preservativo. Veja bem, sem preservativo, sem a camisinha masculina e sem a camisinha feminina. Seja ele a relação sexual oral, anal ou vaginal, ok? Essa é a principal forma é a principal forma de transmissão do vírus HIV, é a relação sexual. Então, 75 a 85% das infecções no mundo ocorrerá por práticas sexuais sem preservativo. E dentre essas três que eu citei, então tanto a relação vaginal, anal ou oral, dessas três, a que apresenta o maior risco de transmissão é a relação anal, o sexo anal sem preservativo. Esse é o que apresenta o maior risco de transmissão do vírus HIV. Porque o ânus, né, a região ali do ânus, do reto, ele não é uma região própria para receber o coito, né, a relação sexual. Então ali há um atrito maior, né, ocasionando microfissuras, né, microlesões, que facilita assim a penetração do HIV no corpo. Perfeito? Outra forma de transmissão do HIV é durante a gestação. Então, durante a mulher gestante, durante a gestação, se a gestante for infectada pelo vírus, ela pode transmitir para o bebê ainda durante a gestação, ok? Mas essa forma que a gente chama de transmissão vertical, né, que passa da mãe para o bebê, ok? Mas veja que essa forma de transmissão, ela vem diminuindo constantemente. Com o uso dos medicamentos durante a gestação, se reduz em muito, né? De 70% aí você reduz a possibilidade da transmissão ainda na gestação, ok? Por isso que toda gestante, durante o pré-natal, ela tem que realizar o teste de HIV, porque se ela for infectada pela HIV, ela já começa a fazer o tratamento durante a gestação para evitar a contaminação para o feto, para o bebê, a transmissão vertical. Outra maneira de se transmitir o vírus é através do aleitamento materno. Então, a mãe HIV positiva, ela não pode, em hipótese alguma, amamentar o seu bebê, tá? Porque o leite, nós falamos anteriormente, é um fluido que contém o vírus HIV. Então, a criança, se ela mamar no peito, né, sugar o leite materno de uma mãe infectada com vírus, ela pode ser contaminada com o HIV, ok? Então, por isso que se evita o uso, a gente evita o uso do aleitamento materno nesses casos, não se faz de jeito nenhum, e aí entra com leite artificial, que é uma maneira de diminuir essa forma de transmissão. Ou então o leite de banco de leite de maternidade, que são leites testados, pode ser também utilizado para a alimentação da criança. Observe que essa forma de transmissão pela amamentação, ela é mais comum nos países mais pobres, tá? Nos países em que há uma grande mortalidade por desnutrição. Você imagina um país desse como a África, algumas cidades da África, em que a desnutrição é muito comum, a carência de alimentos. A mãe não vai deixar de dar de mamar para o seu bebê porque tem HIV e vê o menino ser outra opção de comida, né? Então, nesses países mais pobres, ainda é muito comum ver essa forma de transmissão. Mas nos países mais desenvolvidos, essa transmissão já é menos comum, mas ainda acontece, ok? A outra forma de transmissão é no parto. Então, durante o parto,
pode ser que ocorra a transmissão do vírus, né? Porque durante o parto você vai ter contato, o bebê vai ter contato com sangue, seja ele o parto vaginal, né? Principalmente o parto vaginal, desculpe. Então a gestante HIV, ela sempre realiza o parto cesariano, que as chances são menores dessa transmissão, ok? E aí uma forma efetiva de diminuir a transmissão durante o parto é a mãe fazer o uso do AZT, né, que é a medicação antirretroviral, para diminuir a carga viral da gestante, e também esse medicamento ele é feito na criança logo após nascer, para evitar também essa infecção. Então, utilizando a medicação na mãe e na criança logo ao nascer, né, tendo certo cuidado durante o parto, também essa forma de transmissão do vírus HIV ela é reduzida, perfeito? Outra forma que você também pode adquirir o vírus, que o vírus pode ser transmitido, é através da transfusão de sangue. Mas veja bem, não essa forma de transmissão ela é cada vez menos relevante. Quase você não encontra mais essa forma de transmissão através da transfusão de sangue. Muitos pacientes que fizeram transfusão de sangue na década de 80, né, no início da década de 80, esses pacientes ainda se contaminavam pelo vírus HIV, porque foi na época, em 81, que começaram a identificar os primeiros casos de HIV, a suspeitar os primeiros casos de HIV nos Estados Unidos. Então, antes, o sangue não eram testados, né? Não existia o centro de testagem de sangue. Então, a pessoa doava o sangue não era testado, e quem recebia o sangue, se fosse o sangue de alguém contaminado, se contaminava com HIV. Mas hoje, nos países desenvolvidos, e aqui se inclui o Brasil, essa prática é segura, tá? Essa prática é segura, a transfusão de sangue é segura, porque o sangue, quando a pessoa vai doar o sangue, esse sangue é constantemente testado, é feito exames da pessoa, do sangue testado, para não correr o risco de transmissão. Entretanto, nos países mais pobres, né? Os países como a África, mais uma vez, né? Para você ter uma ideia, em 2004, 33 países dos 83 que compõem o continente africano, eles não apresentavam um sistema adequado de testagem de sangue dos doadores, tá? Então lá, também, onde não faz essa testagem de quem doa, o risco de transmissão por transfusão de sangue é muito comum, ok? Mas no Brasil, nos países desenvolvidos, essa prática já não existe mais, de transmissão por transfusão, por receber sangue, por transfundir sangue. A outra forma é através do pérfuro cortante. O pérfuro cortante pode ser seringa, alicate de unha, qualquer instrumento que possa furar ou cortar a pessoa. Se esse instrumento que corta ou fura estiver contaminado com sangue de alguém com HIV, e você se acidentar com esse material perfuro-cortante, você corre o risco de se contaminar também, ok? Então, os profissionais de saúde, eles têm que ter sempre muito cuidado no manejo das agulhas, dos bisturis, das tesouras, porque se esses perfuro-cortantes, esses aparelhos, essas seringas, esses objetos que cortam ou furam, estiverem contaminados com sangue de um paciente HIV positivo e o profissional se acidentar, se furar, se cortar, ele tem chance de adquirir também o vírus HIV, ok? Mas essa contaminação com pérfuro cortante, ele depende muito do tipo de acidente, se for uma perfuração ou um corte profundo ou extenso, ok? Se há presença de sangue visível no momento que você se furou com aquele pérfuro cortante, tá? Se o instrumento tinha bastante sangue, então você fez uma punção venosa, introduziu a agulha direto na veia do paciente, aquela agulha está cheia de sangue, na hora que você tirou, se furou, a probabilidade é muito alta de você se contaminar com HIV, ok? Porque aquele aparelho ali, aquela seringa, aquela agulha entrou em contato direto com o sangue contaminado e assim que saiu você se furou de uma maneira profunda, de uma maneira extensa, então o contato com o sangue com que tinha um vírus é bem maior, ok? Então depende disso, também depende da carga viral do paciente. Se o paciente tiver com uma carga viral, uma quantidade de vírus muito grande no corpo, as chances também de você adquirir, se acidentando com o sangue dele, é maior, ok?
Então esse gráfico aqui é um gráfico mais recente do Ministério da Saúde e ele mostra para a gente aqui nos anos no Brasil como é que eram feitas a transmissão, as principais formas de transmissão do vírus HIV. Observe aqui em 2008, né, o último ano avaliado, 2008, em azul, aqui essa tarja em azul, ela foi a transmissão através da relação homossexual, tá? Essa tarja em vermelho, ela foi a transmissão do vírus HIV através da relação heterossexual, homem com mulher. Perfeito? Então observe, como eu falei anteriormente, que a transmissão sexual, a relação sexual ainda é a principal forma de transmissão do vírus. A relação sexual sem preservativo. Observe que quase todos os casos de 2008 foram por relação sexual, seja homossexual, seja heterossexual. Observe aqui em verde, né? Essa pequena aqui na ponta em verde, que são as transmissões feitas por usuários de drogas injetáveis, que é através dos perfurocortantes. Então, os usuários de drogas, eles compartilham a mesma seringa. Um injeta na veia a droga, empresta a seringa para o outro com a mesma seringa se injeta a mesma droga, né? Compartilham esse perfurocortante, essa seringa com sangue contaminado, e um vai contaminando o outro, certo? Então, são a transmissão através de perfurocortantes, de usuários de drogas injetáveis. Mas se você observar aqui de 2008 para 2018, essa forma de transmissão ela vem diminuindo, né? Porque não é tão comum os usuários de droga injetável. O crack, ele veio aí para diminuir essa forma de transmissão. Hoje os usuários usam mais crack, né, do que essas drogas injetáveis, perfeito? E lá em cima, na ponta desse gráfico aqui em 2008, de forma bem discreta, você encontra a transmissão vertical. A transmissão vertical é aquela em que a mãe passa para o bebê, seja na gestação, seja durante o parto, ou seja na amamentação. Ok? Então observe que também é muito pouco essa forma de transmissão e a tendência é diminuir cada vez mais. Tendo em vista o uso de medicações cada vez mais efetivas no controle do HIV. Ok? E assim não pega. Então a gente tem que ter o conhecimento, o profissional da saúde tem que ter o conhecimento de como se transmite o vírus e de como não pega, tá? Porque a população leiga, quando te procura para tirar uma dúvida, você tem que saber informar a pessoa, ok? Então, relação sexual com o uso correto do preservativo. Se você utilizar o preservativo nas relações sexuais, seja ela vaginal, anal ou oral, não tem a possibilidade de você contrair o vírus HIV, ok? Masturbação a dois, só se masturbar, só tocar ali no órgão sexual, se você tem nenhuma ferida nas mãos, enfim, não transmite o vírus HIV, né? A masturbação a dois. Beijo na boca ou beijo no rosto também não transmite o vírus HIV. Aperto de mão ou abraço também não se transmite o vírus HIV. Ok? Picada de inseto. O inseto picou o paciente com HIV positivo. Foi lá e picou você. Você vai pegar o HIV? Não. Então, a transmissão do HIV ela não se faz por picada de inseto. Se fosse assim, meu amigo, a população inteira já estava infectada, né? Porque tem época aí que tem muriçoca demais que não tem que ter conta, né? Outra forma que não se pega o HIV, o vírus HIV, através de sabonete, toalhas, talheres, copos, né? Essas coisas não transmitem o HIV, ok? Se você usar o banheiro, o mesmo chuveiro, a mesma piscina, também não transmite o HIV, ok? O HIV também não é transmitido através de lágrimas, do suor ou da saliva, certo? Não é transmitido dessas formas. E quais os fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV em uma relação heterossexual? Então veja, aqui são fatores de risco numa relação heterossexual, homem com mulher, né? São fatores que aumentam a possibilidade de você adquirir, ok? A primeira delas, alta viremia, ou seja, você tem uma relação sexual com uma pessoa infectada com HIV, que não faz tratamento, que já está infectada há algum tempo,
a carga viral dessa pessoa, a quantidade do vírus dessa pessoa é tão grande que fica mais fácil ela te passar o vírus, ela te transmitir o vírus, tá? Então aumenta a probabilidade de transmissão do vírus, perfeito? A outra é a relação anal receptiva. Isso eu já até falei lá no início, né? Dentre as 3 formas de relação sexual, a anal é a que possibilita a maior transmissão do vírus, né? Então, quem recebe o sexo anal, né, a mulher que recebe o sexo anal, no caso, na relação heterossexual, essa relação ela tem uma maior chance de transmissão do vírus HIV por quem é o passivo, ok? Relação sexual durante a menstruação, é óbvio, durante a menstruação há uma grande quantidade de sangue. Nós falamos anteriormente que o vírus ele está mais concentrado onde há sangue. Então, uma relação sexual durante o período menstrual com alguém que tem HIV, você vai adquirir o vírus, a probabilidade é maior de você adquirir o vírus HIV. Presença de outras DST, no caso aqui o termo está até, inclusive eu peço desculpa, está DST, mas é presença de outras IST, né? No caso, principalmente as ulcerativas. As ulcerativas, nós falamos sobre elas, aquelas que causam úlceras, eu não sei se vocês recordam, né? A sífilis, o linfogranuloma venéreo, a donovanose, o cancro mole e a herpes. Sei que vocês estão lembrados. Então, você que tem essas lesões, essas IST que causam úlceras, essas úlceras, essas feridas, elas são portas de entrada para o vírus. Então, ter uma relação, né, heterossexual com uma pessoa que tem HIV e você tem uma IST que causa, principalmente as que causam úlcera, fica mais fácil a transmissão do vírus. Aumenta a probabilidade, é um fator de risco a mais para a transmissão do vírus HIV, ok? E como é que se previne a infecção pelo HIV? Se você compreende a forma de transmissão que nós falamos anteriormente, você consegue, fica mais claro para você a forma de prevenção, certo? Então, como é que se previne? Fazendo relação sexual com preservativo, seja relação sexual heterossexual ou homossexual. Usou preservativo, você previne a contaminação pelo vírus HIV. Cuidado no manejo de sangue, no uso daqueles materiais perfuro-cortantes. Então, o profissional da saúde, sempre que for entrar em contato com o sangue do paciente, com qualquer outro tipo de fluido, tem que usar luva, tem que ter cuidado para não reencapar as agulhas, tem que descartar a agulha no recipiente correto, no Descartex, tá? Para evitar acidentes e perfuração com esses perfuro-cortantes para não se contaminar. Esterilização de materiais, então dentistas, né, que usam aqueles materiais na boca do paciente, os aparelhos utilizados em cirurgias, em curativos, enfim, eles têm que ser todos esterilizados porque já entrou em contato com o sangue de outra pessoa, precisam ser lavados, desinfectados e esterilizados antes de ser usado em outro, para evitar a transmissão. Você meninas que fazem unha, né, ajeitam a unha ali no salão de beleza, é importante que aquele alicate de unha que é utilizado para ajeitar a unha, né, ele tem que ser esterilizado, porque pode ser que uma paciente infectada com o vírus HIV utilize aquele alicate de unha, ali se cortou com o alicate, contaminou de sangue, se usar em outra pessoa, corre o risco, há uma possibilidade de você adquirir o vírus HIV utilizando esse material infectado com o vírus, tá? A educação, né, que é o acesso à informação de como se transmite, de como se pega o HIV, como é que se previne, e além da modificação do comportamento e redução de parceiros. Então aqui é muito claro, aqui é como se você tem uma quantidade menor de parceiros, se você tem um parceiro único, né, e você utiliza preservativo nas relações sexuais, a probabilidade de você pegar é muito pequena, né? Você previne o HIV. Agora, se você tem relação sexual com várias pessoas e sem preservativo, aí você está pedindo para ser infectado pelo HIV, ok? É que nem você que atravessa a rua, né? Se você atravessa várias ruas durante o dia todo, várias vezes, a chance de você ser atropelado é muito grande. Agora, se você atravessa sempre aquela mesma rua poucas vezes, né? Então a chance de você ser atropelado é muito pequena, correto? Exame pré-natal, então toda gestante ela tem que fazer o acompanhamento pré-natal, realizando teste de HIV,
sífilis, hepatite B e hepatite C no início e no meio da gestação, no final da gestação, para que, caso seja diagnosticado o HIV na gestante, entrar logo com o tratamento para evitar a transmissão vertical, ok? E também a profilaxia pós-exposição. O que seria a profilaxia pós-exposição? Quando vamos supor, você trabalha num hospital ou em algum local e você se acidenta com um pérfuro cortante, que você tem certeza que aquele pérfuro cortante entrou em contato com o sangue do paciente HIV positivo, né? Você começa logo a tomar a medicação no mesmo dia ou no dia seguinte, quanto antes, para evitar a infecção, né? É o que ocorre com os bebês das mães, né? Das mães HIV positivas. Assim que o bebê nasce, ele já começa a tomar a medicação de uma forma profilática, para evitar ter o HIV. Então essa é a profilaxia pós-exposição. Depois que você se expôs ao vírus, né? Ou com um acidente perfurocortante, com um instrumento contaminado, ou o bebê depois do parto, né? Você entra logo com o uso da medicação para evitar que o vírus consiga infectar as células CD4, ok? E aqui, para finalizar, eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre o teste rápido, tá? O teste rápido, ele é uma solução que vem ajudando muito no diagnóstico precoce de várias doenças, e dentre elas o HIV. Então nós temos hoje nas unidades básicas de saúde o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então você que nos assiste, que nunca fez um teste rápido, procure a unidade básica de saúde próximo da sua casa e peça para fazer esses 4 testes rápidos, certo? Para saber se você tem alguma dessas infecções ou não. Tire a dúvida e, caso tenha, né, já para começar a fazer o tratamento e evitar complicações. Perfeito? Mas espero que ninguém tenha. Então, o que é o teste rápido? Para você ter uma ideia, o teste rápido é um exame feito que o resultado sai em 15 minutos. Para você ter uma noção de como é importante o teste rápido, assim que nos anos 80, o primeiro teste a ser feito para HIV, ele precisaria de uma janela imunológica de mais ou menos 1 ano. Então a pessoa tinha que ser contaminada, o teste só daria certo se ele fizesse depois de 1 ano. E hoje nós temos testes eficientes que com 30 a 60 dias você já pode fazer, que já detecta anticorpos, né? Janela imunológica bem curta. E o HIV, o teste rápido, com 15 minutos você tem um resultado, certo? Então hoje você tem um teste rápido nos postos de saúde, o teste rápido à sua disposição de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Essas quatro doenças, elas são transmitidas também pela relação sexual. Por isso são consideradas IST, ok? Vamos falar aqui rapidamente como é que funciona mais ou menos o teste rápido. O teste rápido ele funciona mais ou menos assim. Ele vem numa embalagenzinha, né? Nessa embalagem, nesse exemplo aqui é um teste de HIV, teste rápido de HIV, desse laboratório, MedTest, tá bom? Dentro dessa embalagem, quando você rasga a embalagem, abre aqui o lacre, rasga a embalagem, você vai encontrar nela esse quadradinho branco aqui, né? Esse retângulozinho branco, né? E na embalagem também vem o reagente, que é esse frasco aqui é o do reagente. Esse aqui é a lanceta, né? A lanceta para furar o dedo. E aqui ao lado você encontra a pipeta para sugar o sangue. Então isso é o que vem no kit do teste rápido. Então o que você utiliza para fazer o teste é basicamente isso daqui, tá? Aí você vem aqui, ó, pega o dedo da pessoa, né? Faz um furinho com essa lanceta que já vem no kit, né? Faz um furinho com essa lanceta. Após esse furinho, você vai lá e coleta uma quantidade de sangue, uma gotinha de sangue, coleta a gotinha de sangue, coloca lá nesse, eu esqueci o nome agora, desse negocinho aí branco aí do teste, você coloca a gotinha lá e no final você pinga a gota ali para reagir, tá? Depois pingou aquela gotinha, esse reagente ele vai se misturar com o sangue, vai correr nesse teste
E se tiver anticorpos anti-HIV no sangue da pessoa, o teste vai acusar, vai dar positivo. Então, no final do teste, você visualiza mais ou menos assim, tá? Observe aqui nesse primeiro teste aqui de cima, ele é um teste de HIV positivo. E o paciente que fez deu positivo. Ele tem dois tracinhos. Um tracinho é o teste, quer dizer que o teste funcionou, e o outro tracinho quer dizer que é um teste positivo, ok? Nesse outro de baixo aqui, olha, é um teste de HIV, ele testa tanto o HIV1 quanto o HIV2, né, os dois tipos de vírus HIV. Observe que aqui nesse caso ele testou apenas um tipo, ele deu positivo para apenas um tipo do vírus, né, um tipo do HIV, o HIV1. Nesse outro aqui, nesse terceiro de baixo, ele é um teste rápido de sífilis, observe que o teste também positivou, né? E esse teste aqui de baixo é o teste de hepatite B, que é o HBsAg. Esse aqui já deu um teste negativo, né? Só deu um tracinho, esse um tracinho quer dizer que o teste ele está funcionando, mas não apareceu outro tracinho, quer dizer que foi negativo. E aqui embaixo, por último, você tem um teste de hepatite C, que é o HCV, tá? Então a hepatite C também só deu um tracinho e quer dizer que o teste foi não reagente, ou seja, negativo, ok? Então esses exames aqui, com certeza, foi de uma única pessoa, né? Essa é uma imagem que eu peguei da internet, mas é um teste verídico, né? Foi feito de uma única pessoa, foi feito 2 HIV para tirar dúvida, para confirmar realmente que o teste deu positivo. E essa pessoa ela está infectada com vírus HIV e com sífilis, né? Então está com 2 IST. Inclusive a sífilis, que é uma IST que causa úlcera, aumenta a probabilidade da aquisição da transmissão, da aquisição do vírus HIV. Perfeito? Espero que tenha sido claro, espero que os senhores e senhoras tenham entendido o conteúdo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aí no vídeo ou mandar uma mensagem no privado aí para mim, ok? Então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Procure o posto de saúde, faça o teste rápido e me diga lá como foi a experiência. Então fique com Deus, se cuidem e até a próxima. Obrigado.